Salve! Salve galera, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo, né? Dica da rodada número 5. E nesse vídeo, galera, vai ser um vídeo completaço. Vamos estar usando escala 10 aqui para vocês. Galera, você vai ter nos últimos 5 jogos, no caso 4, né? De como tá vindo é uma análise de posições, né? Como tá vindo, por exemplo, posições de goleiro, de laterais, zagueiro, todas as posições. Você vai ver tanto, por exemplo, defesa de goleiro, desarme, né? Sedimento em todas as posições aqui para vocês, ok? Lembrando que eu dei uma sumida, né? Eu tô no tratamento de sinusite, né? Infelizmente, mas tô me recuperando, vou ficar bem. E agradeço a todo mundo ao apoio e a compreensão, beleza? Galera, eu quero saber quantos pontos você fez na última rodada. A gente foi bem mais uma vez no canal, 78,15, né? E com conteúdo de muita qualidade que a gente tem. Então, por isso que eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação, pra você não perder nada, como por exemplo nossas lives, né? E é isso aí, galera, beleza? Deixa nos comentários quantos pontos você fez. Eu acho importante também você deixar o like, beleza? Então, aqui vai ser um vídeo bem completinho para você, você que tem dúvida. Você vai sair com essa live, ou essa live não, com esse vídeo, zero de dúvida, ok? É importante também seguir lá no Instagram, porque a gente faz a atualização do nosso time, a gente passa todo o conteúdo por lá também. Então, segue lá, Cartofute FC também, ok? Então vamos iniciar o nosso trabalho, galera. Então vamos lá. Galera, antes de iniciar os trabalhos, a nossa escalação, eu queria mostrar que o nosso plano de sócio está muito bem também na temporada. Olha aqui o plano em conjunto com o Nareco, galera. A gente fez 99 pontos na última rodada, uma pontuação espetacular. A gente tá com um total impressionante de 346 pontos no total, né? 140 praticamente cartoleta. A gente está muito bem também no plano top 3, beleza? Para quem deseja aderir, beleza? O plano top 3 está na promoção, né? E eu vou deixar vocês descobrir o valor, galera. Não vou falar o valor aqui, mas tá bem baixíssimo, viu? Bem baixíssimo mesmo o valor para você aderir o plano de sócio top 3. E também a gente tem um plano solo, né? Plano solo também, galera. Na última rodada a gente foi muito bem, né? Fez uma pontuação de 79, praticamente 80. A gente. Olha essa escalação: Juninho Capixaba, né? A gente colocou aqui o Alan Patrick, o Neymar também, que fez uma grande diferença de capitão, né? Na nossa equipe. Olha o Lucas Barbosa, uma apostinha diferenciada, já que ele tem média básica. E no final a gente foi muito bem, obrigado aqui também, né? No nosso time do plano solo, beleza? Lembrando que o plano solo, galera, ele tá mais em conta, viu? Mais em conta. Então, se você deseja estar fazendo parte do meu plano solo, você vai pagar em menos de R$ 60, galera. Isso mesmo. Então, procure a gente imediatamente, ok? Então, não deixe de procurar a gente aí. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, deixa eu fechar essa página. E vou iniciar a nossa escalação, galera. Beleza? Deixa eu fechar essa outra página aqui também. E aqui vamos iniciar. Aqui o nosso time do canal tá com 326 pontos, 135 de patrimônio, né? E vamos lá. Eu vou começar vendendo, galera, esse time todo, né? Lembrando que o jogo do Santos ele não vale para a rodada, só deixando esse aviso para vocês. E vou iniciar aqui a análise então. Olha, galera, dos últimos 5 jogos, que no caso 4, sem o mando, viu? Tô pegando todos os jogos, o time que mais cedeu para goleiro em termos de pontos foi o time do Bragantino, ó. O Bragantino é o time que mais cede para goleiro. E também, se a gente pegar a análise, tá, ó, de defesa, o time do Bragantino também é o time que mais cedeu defesa para goleiro, né? Então, pelos dados estatísticos, a melhor opção seria o goleiro Everton do Grêmio, né, para a rodada nesse momento. Aí a gente tem também, galera, uma opção de defesa aqui. O Fluminense ele cede muita defesa para goleiro. O goleiro do Remo poderia ser uma opção aí para quem deseja, ok? E uma outra opção seria o Brasão, né? Já que
o time do Inter ele cede para goleiro e cede também defesas para goleiro. Então poderia ser uma opção viável também para a rodada. Olha aqui também o Fluminense cedendo também muito para goleiro. Então poderia ser também uma opção. Muitos vão me perguntar sobre a Chapecoense. O goleiro do São Paulo não seria a melhor opção, porque a Chapecoense ele marcou gols em todos os jogos, né, e negativou 2 de 3 goleiros, né, galera? Então, não seria a melhor opção. O time da Chape também não é de ceder tantas defesas para goleiro, né? É um outro ponto, né, que eu deixo claro para vocês. E muitos também vão me perguntar em relação ao Corinthians. Não é tão assim uma boa opção, porque o time do Coritiba ele é um time que marcou gols, né, em 2 jogos de 4, ok? E fora de casa, galera, o Curitiba marcou gol em todos os seus jogos, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, marcou gol contra a Chape e contra o Cruzeiro, né? Fora de casa, e ele negativou os goleiros fora de casa. É, lembrando que o Curitiba não é de ceder tantas defesas também para goleiro, é um ponto para se observar também aqui em questão, ok? O Cruzeiro, ele cede um pouquinho e cede um pouquinho de defesa, né? Pensando aí no Rossi, não seria também uma loucura. Eu acho que é isso, galera, em termos de goleiro. Deixa eu ver como visitante. Você tem o Vasco. O Vasco realmente ele cede muito para goleiro nos últimos 5 jogos, né? E o Vasco ele cede muita defesa para goleiro. Claro que ele cedeu um absurdo contra a Chape, né? Não, isso lá dá para levar muito em consideração. Chape é um time inferior, mas o Vasco vem cedendo muito para goleiro também, como vocês vê aqui, ok? Eu acho que é isso, galera. Então, no momento, o meu goleiro eu vou escalar pelo dado estatístico com uma melhor opção para a rodada, o Everton do Grêmio, beleza? Inclusive, ele está custando mais em conta, 6,24. Ele precisa de apenas 3,37 para valorizar, beleza? Mas eu queria deixar aqui claro para vocês alguns goleiros. O Hugo Souza, né? Ele precisa de 5,20, ele é bem caro, né? Na opção de goleiro. O Rafael do São Paulo. A Chape você percebeu que não cede muito, mas ele tá caro. E ele precisa de 7,24 para valorizar. Eu achei um pouco salgado, né, na minha visão. Não sei se seria uma opção viável no meu ponto de vista. O Carlos Miguel também, ele precisa de 6,45 para valorizar. Talvez o Rossi seria uma opção, porque ele precisa de 3,38 para valorizar e ele custa 3,39 aí de cartoleta, viu, gente? Então pode ser viável aí para a rodada. Desculpa, gente. Vamos lá. Então, dando sequência, o meu goleiro vai ser o Everton do Palmeiras, como eu acabei de dizer. Bom para valorizar. Os dados estatísticos estão tudo favorável a ele, então seria uma opção viável, né? Agora no banco de reserva, eu vou acabar optando pelo Marcelo Rangel, beleza? Do Remo, beleza? Vou ficar com ele, os dados estatísticos também é bem favorável para ele. Agora a gente chega na zaga, galera. Aqui na zaga, vamos estar passando aqui pelo escala 10, primeiramente. Eu vou botar aqui zagueiro, os últimos 5 jogos. E também, galera, eu vou botar aqui zagueiro para desarme. Vamos ver quais são os times que estão cedendo desarmes para zagueiro. Então vamos lá. Você tem o Vitória cedendo muito para zagueiro, como você percebe, ó. Em 2 jogos cedeu bem, né? Principalmente na bola aérea, né, galera? Gols muito para zagueiro. Aí eu vejo os zagueiros do Bahia como uma opção viável para a rodada, ok? Deixa eu ver aqui mais. O problema é que o Vitória não é de ceder tanto desarme, mas claro, galera, que foi poucos jogos, né? De 4 jogos, só 2 valeu aqui, né, pros jogos, né? Então, claro que tem isso também leva em consideração, ok? Mas continuo achando os zagueiros do Bahia como opção viável para a rodada, ok? Então vamos lá. Dando sequência também, você percebe que o Coritiba cede, né, para zagueiros
E o Curitiba também cede desarme, então na teoria, os melhores zagueiros talvez para a rodada seriam zagueiros do Corinthians, né? E seria uma excelente opção, porque o time do Curitiba cede desarmes, né? E cede também pontos, né? Então, uma boa opção algum zagueiro do Corinthians aqui para a rodada, ok? Então vamos lá. Você tem o cedimento, galera, do Inter, galera. O Internacional, ele até que cede um pouquinho, né? Mas o problema é que o jogo é bem complicado. Confiar nos zagueiros do Atlético Mineiro não seria tão viável. Lembrando que o Cruzeiro, ele não cede para zagueiro, então os zagueiros do Flamengo não seriam uma opção viável. E até mesmo, galera, a Chapecoense, por incrível que pareça, não cede para zagueiro nem desarme e nem pontuações, né? Seria um grande problema, né, apostar em zagueiros do São Paulo, pelo que a gente está vendo aqui, ok? É... E a princípio, eu acredito que os dados estatísticos ele não tá tão excelente, né? As melhores opções zagueiros do Corinthians e zagueiros do Bahia pelos dados estatísticos que a gente está mostrando aqui para vocês, ok? Deixa a ressalva aqui que o time do Fluminense cede bastante desarme para zagueiro e o Remo ele consegue muito desarme também com zagueiros aqui também, né? Então seria uma ressalva, mas acho muito difícil alguém escalar algum zagueiro do Remo na minha visão, ok? Então vamos lá, eu acho que é isso, galera, em termos de zagueiros. E eu vou, no momento, escalar alguém do São Paulo. Esse alguém do São Paulo que mais me deixa assim com confiança é o Sabino, né? Ele custa 7,26, precisando de 5,41 para valorizar, né? Então eu vou ficar com o Sabino, né? Mas você tem outras opções, né? Do São Paulo também, que não seria loucura. Deixa eu até filtrar aqui, botar como dúvida também, para vocês pegarem essa análise mais completa. Eu tô falando que tem uma Arboleda, ele tá em dúvida, né? Mas tá mais caro, precisa de mais para valorizar. E o. Cara, o Ferrarese tá em dúvida, mas o Ferrarese até saiu de São Paulo, né? Que viagem é essa, né, gente? Tem o Alan Franco, né? Ele vai estar um pouco mais em conta, poderia ser uma boa. Mas eu vou ficar com o Sabino. No momento, vai ser o meu zagueiro aqui do São Paulo. E eu quero ter um zagueiro, galera, do Corinthians, né? Aí eu tenho o Gabriel Paulista e tenho o Gustavo Henrique, né? O Gabriel Paulista ele precisa de mais para valorizar, mas eu no momento optaria aqui pelo Gustavo Henrique, né? 4,40 para valorizar e vai ser o meu zagueiro que eu vou investir mais caro aqui nessa escalação de momento, viu? Eu vou fazer esse investimento no Gustavo Henrique, fechou? Então a gente vai para laterais. Nas laterais, galera, a gente tem bastante laterais, né? Mas vamos ver se os dados estatísticos ele se consolida, né? Então vamos primeiro pegar a lateral direito. Na lateral direita, galera, a gente tem um cedimento do Bragantino, mas confiar no João Pedro é complicado, né? Ou até mesmo improvisado ali o Pavon que pode ir ali. Mas a Chapecoense ela cede muito para lateral direito, galera, como vocês vê. Os laterais direito vai muito bem por ali, né? Até cede. Desarme não cede, né? Mas cede bastante a Chapecoense ali, principalmente na parte ofensiva. Então seria uma opção viável. O Lucas Ramon. É... O time do Cruzeiro ele cede um pouco, né? Para lateral direito, mas desarme, como vocês vê, é escasso. Né? Não dá para você confiar em ninguém aqui. Desarme para lateral direito dessa rodada. Sinceramente, acho bem fraquinho. Ó, a gente pode fazer uma ressalva no Mateuzinho. O Curitiba não cede muito para lateral direito, nem desarme e nem pontuação. E, cara, bem fraco, né? Bem fraco os dados estatísticos para lateral direito. Pegando aqui dos visitantes, o Vasco ele tem um cedimento muito bom para lateral direito, né? Tanto em desarme, tanto em pontuação. Inclusive, os laterais direitos que jogam contra o Vasco costumam mitar. O Igor Vinícius é um exemplo na última rodada, né? Em termos de cedimento, o Gomes do Bahia também pontuou muito bem também, né? Então, são laterais que a gente deve ficar atento aí, beleza? Enfim,
Eu vou dar continuidade agora para lateral esquerdo. Na lateral esquerda, galera, eu já consigo ver melhores opções do que direito, beleza? E tem alguns dados que me impressionam, como por exemplo o do Vitória. O Vitória ele cede muito para lateral esquerdo. Um impressionante o cedimento do Vitória, porém, galera, só conta o jogo do Palmeiras, né? Onde que o Piquerez foi bem, os outros jogos não contam. Então por isso que tem esse cedimento tão alto assim, ok? E o Vitória não é de ceder tanto, desarma ali muito para lateral esquerdo. A gente percebe que o Bragantino ele cede muito para lateral esquerdo. O Marlon que veio de uma pontuação espetacular na última rodada. O problema é que vai estar muito valorizado, mas pode ser uma boa. O time do Curitiba ele cede para lateral esquerdo pensando no Bidon, né? Bidu é Bidu, né? Bidon não, é Bidu, gente, perdão. Bidon é o meio-campo. É, e o Cruzeiro não cede para lateral esquerdo, o Alexandre também não é bom. E a Chapecoense, galera, não costuma ceder para lateral esquerdo, né? Tanto assim. Sinceramente, galera, é uma rodada assim que você olha assim para lateral e não vê aquela unanimidade, né? Inclusive aqui também você percebe isso. Mas enfim, eu no momento eu vou optar pelo Luciano Juba do Bahia, né, que vem muito bem, a média dele é de 9,50. E eu vou optar por alguém do São Paulo, né? Como eu percebi que cede mais pro Lucas Ramon, e ele é mais em conta e ele precisa de 3,95 para valorizar, eu vou optar pelo Lucas Ramon. Até eu acho, gosto mais do Enzo, mas o Enzo ele tá muito valorizado, como vocês percebem, é mais caro. E o cedimento ele é mais pro Lucas Ramon. Então eu vou optar pelo Lucas Ramon nesse exato momento aqui na lateral. No banco de reserva eu vou ficar com o Roman Gomes do Bahia, né? É um cara que tem uma média altíssima, foi muito bem contra o Vasco e pode ser interessante. Fechou? Vamos então agora botar um reserva aqui na zaga, que eu não botei o Gabriel Xavier, beleza? Do Bahia, pode ser ele. E o meio-campo. No meio-campo, galera, a gente não vai mostrar desarme, né? Porque o desarme não interessa muito. E não tem como mostrar outros dados estatísticos também não. Vou tentar mostrar na live segmento de finalização, mas aqui não vai dar tempo não, que vai ficar muito extenso, né? E não seria interessante. Beleza? Lembrando que o jogo do Santos não vale para rodada. E a gente percebe que o cedimento para meio campo, ele é muito bom pro Corinthians, galera. O time do Curitiba, ele cede bastante. Pode ser uma boa pro Garro, pro Bidon. São jogadores que vêm pontuando ali do time do Corinthians. É, o time do Internacional também ele tem um cedimento muito interessante, né? Para meio campo, né? Pensando ali, quem sabe, num Gustavo Scarpa. O Vitor Hugo, que está na fase muito boa também, pode ser interessante. E a Chapecoense, ela já cede aqui, como vocês veem, para meio campo. Pensando no Bobadilla, Lucas Moura, pode ser peças interessantes aí para rodada. O Vitória também cede um pouco, pensando ali no Everton Ribeiro, no Jean Lucas também, pode ser uma opção viável. E o Cruzeiro cede, galera, não cede muito, mas cede também, pensando no Arrascaeta, um Paquetá também pode ser viável para a rodada, ok? Eu acho que é por aí assim. Praticamente o segmento é muito parecido. O Vasco ele cede muito para meio campo, viu? Muito mesmo, pode ser uma opção viável aí também. Mas vamos lá. Pegando aqui o meio campo, deixa eu ver se eu consigo crescer só mais um pouquinho, galera. Botar no 100. Pronto, ok. Vamos lá. O Arrascaeta é uma boa opção, é sim, né? Inclusive, precisando de valorização 9, né? Você tem aqui também o Paquetá custando 17 cartoleta, 6,38 seria uma opção bem interessante também para a rodada. Você tem aqui, galera, o Garro, né? 7,68 para valorizar, mas custando 3,49 cartoleta, seria também interessante. Né? O Lute Acosta jogando fora de casa, precisando 9,68, mas ele vem numa fase impressionante, né? É uma boa opção também para rodada.
Tem o Bidon, galera, que ele custa menos, precisa de menos para valorizar também, pelo que a gente viu nos dados estatísticos. O Everton Ribeiro é uma boa, pelo que a gente viu lá. Porém, desculpa, gente, perdão, viu? Eu tô numa sinusite, como vocês sabem, fazendo tratamento, então peço compreensão de todos. Porém, o Everton Ribeiro precisa de muito para valorizar, né? Então, eu não sei se seria uma opção viável aí na minha visão. O Arthur tem média básica, né? Mas o time do Bragantino ele não cede para meio campo. Lucas Moura, galera, precisando de 4,52. Já tá tendo uma minutagem alta, tá sendo importante no São Paulo, tá descansado, que o São Paulo não teve jogos no meio de semana agora. Com certeza tem que ter o Lucas Moura, né? É uma opção que não tem como você descartar nesse exato momento. O Jean Lucas, como eu falei, uma boa, pensando na valorização. Você tem o Bobadilha também, galera, ó, 4,27, né? É um cara que eu vejo como uma boa opção também para rodada. O único ponto que eu coloco, galera, é que talvez ele não vai ter tanta é, capacidade de desarme, né? Porque é um confronto que a Chapecoense não vai ter a bola, então talvez não tenha. Ok? Danielzinho de São Paulo, bom para valorizar, tem uma média boa. Você vai ter aqui também o Gustavo Scarpa, que eu citei, galera, ó, 3,53 para valorizar. Jogando em casa, pode ser uma opção, né? Pode ser uma opção aí para a rodada, né? Com a chegada do novo técnico. É, eu acho que, por enquanto, é por aí mesmo que eu vejo de opções. O que que eu vou fazer? Eu vou optar por botar o Lute. O Lute tá na fase impressionante, né? É difícil deixar o homem de fora. Beleza. E aí, galera, de todas as opções, complicado, né, gente? Deixa eu ver quantas cartoletas vai sobrar pra gente escalar o meio. Vamos fazer isso. Por enquanto, Lute e Lucas Moura, né? Garantido e vamos pro ataque. Aí dependendo do ataque a gente vê quem a gente coloca no meio campo. Vamos ver o que, que vai sobrar de cartoleta, beleza? Então vamos lá. Dando continuidade, eu percebo aqui que você tem o Botafogo cedendo muito, né, para meio para atacante. Então o Viveiros pode ser uma boa opção. Por incrível que pareça, ele tem média básica, é um cara que sofre muitas faltas. A Chapecoense, que ela cede muito para atacante. Então, Luciano, Caleri são opções que tem que estar no radar, beleza? Da mesma forma, você tem aqui o Cruzeiro cedendo muito pro Flamengo. Foda que a gente não sabe se quem joga, né? E a minutagem de cada um deles, né? É mais complexo você saber isso. Aí você tem cedimento de atacante. O Vitória não cede tanto, né? Pensando ali nos atacantes do Bahia. Também não dá para levar em consideração o Carlos Vinícius, não sei, né? Mas ele tá sendo um dos mais escalados aqui também. Mas o Bragantino não costuma ceder tanto assim. Apesar de estar sem zagueiros, né? E, cara, eu acho que é por aí sim, velho. É por aí sim. Mas enfim, eu acho que cedimento é isso. O Vasco não excede tanto. Mas vamos lá. Vamos definir nossos atacantes. Vitor Roque, galera. Cara, se eu tivesse cartoleta suficiente, mas ele tá muito caro, ele tá muito valorizado, né? Ele precisa de 18 para valorizar, é muita coisa. Não dá para escalar. O Carlos Vinícius, né? Ele tá sendo bem escalado e pode ser que seja uma boa para a rodada o Carlos Vinícius. Mas dos atacantes vai ser o Carlos Vinícius, né? Aí eu tenho o Luciano, que eu vou botar, não vou deixar ele de fora, tá com a média muito boa. Aí tem o Hulk
E tem aqui Caio Jorge, né? Mas o Caio Jorge é fora. Tem Caleri também. Tem o Memphis também, que pode ser uma opção viável. Então você vai ter muitas opções para a rodada de atacante, viu, galera? Tem do Flamengo um Cebolinha, que pode jogar. O Pedro também, que não tá com entre os prováveis, também pode ser uma boa, né? Para a rodada. Então, opções, você vai ter bastantes opções na rodada. Eu vou optar, Carlos Vinícius Luciano, né? Eu vou botar o Caleri, beleza? Também na minha equipe. Deixa eu ver aqui, galera, meu reserva de luxo, né? Vamos ver. Teria o Memphis, né? Aí, além do Memphis, você vai ter aqui também o Willian José. Não, mas não. Agora, eu não sei se seria opções boas essas que estão aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tornar o Caleri como reserva de luxo, né? E vou escalar por enquanto o Hulk, tá bom? Vou por enquanto no Hulk. Vou botar aqui o Caleri como reserva de luxo. Beleza? E vou no meio campo. Vai sobrar o que de cartoleta? Vamos ver quantas cartoletas sobrou. Eu tenho 19 cartoletas, galera. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o técnico. Um técnico mais em conta que é uma boa para rodada. Não também. Léo Condé também não dá. Jair Ventura também não rola. O Wagner Mancini tem jogo bem complexo, também não rola. Renato Gaúcho também difícil, né? Você. Tite também não. O Zubeldia talvez seria o melhor técnico, né? Dos mais em conta. Mas como não tem tanta diferença de Hernan Crespo para Zubeldia, eu vou optar pelo Hernan Crespo, tá bom? Aí, infelizmente, a gente vai ter que fazer um investimento no meio-campo mais em conta. Infelizmente. Aí a gente tem quem? Tem a opção do Jean Lucas, né? Muito bom para valorizar. A gente tem a opção do Bobadilha, mas tem muito jogador de São Paulo, eu não vou querer colocar. O Vitor Hugo tá muito bem também, né? Nesse período. E tem o Scarpa, que pode ser uma apostinha. Eu vou optar por fazer uma pequena aposta aqui no Jean Lucas, né? Um cara que faz desarme, ele finaliza muito a gol, beleza? E é um cara que tem a confiança ali do Rogério Ceni. Então, o Jean Lucas vai ser minha opção aqui no meio. E no banco de reserva, eu vou ficar com o Bobadilha do São Paulo. Fechou? Bobadilha do São Paulo. Deixa eu botar aqui o reserva de luxo, é o Caleri. E o meu capitão vai ser o... difícil, galera, hein? Difícil. Eu vou optar pelo Carlos Vinícius nesse momento, viu? Como meu capitão. Então, capitão Carlos Vinícius. Fechou? Então, Carlos Vinícius. E ficou assim o time. O Everton, Sabino, Gustavo Henrique, Lucas Ramon e o Juba. Lucas Moura, Lúcio Acosta e o Jean Lucas. Carlos Vinícius, Luciano e o Hulk. Aí temos o Marcelo Rangel, o Gomes, o Gabriel Xavier, Bobadilha e o Caleri de reserva de luxo, beleza? Então é isso, galera. Espero ter ajudado vocês de alguma forma, ok? Lembrando que a nossa live ela vai ser na quarta-feira, viu? Já que o mercado fecha na quarta, ok? Então é isso, galera. Um grande abraço e